A pesquisadora Sarita Saruê acaba de lançar o livro Vozes de Paz em Tempos de Guerra, que conta a história de János Korczak. Ela conversou com a nossa repórter Priscila Celino e contou sobre o livro e as ações deste importante homem. Olá! Hoje eu vou entrevistar Sarita Saruê, pesquisadora e autora deste livro, Vozes de Paz em Tempos de Guerra. Tudo bom, Sarita? Tudo bem. E você, Priscila? Tudo bom. Fala um pouco desse livro que conta a história do judeu polonês János Korczak. Falei certo o nome dele? Certinho. János Korczak. Toda a pesquisa começou quando eu fiz a minha faculdade de pedagogia, no Mackenzie, e lá me foi apresentado esse personagem como um educador com uma visão extraordinária para a época. E isso ficou gravado em mim quando eu resolvi fazer o meu mestrado na USP, com a professora, minha orientadora, Anna Spitzkowski. Ela me sugeriu estudarmos esse tema. E foi aí que eu me aprofundei e conheci um lado dele pouco conhecido, não só como educador, mas também como sionista. E qual que é a importância de deixar registrada a história de um personagem tão importante como ele? Ele viveu numa época que a criança não tinha direitos. Então, na escola, o professor batia, os B10 batiam, a criança não tinha direitos, em casa ela não participava de nada, não era solicitada para nenhuma conversa, e ele percebeu que não, que a criança tem um grande potencial. Como médico pediatra, ele se formou assim como na medicina, ele percebeu no hospital que as crianças chegavam doentes, mas não era só uma questão de epidemias ou coisas desse tipo. Era porque as crianças não tinham oportunidade de brincar ao ar livre, porque elas não tinham como se expressar, e isso acabava deixando-as doentes. Então ele se propôs a largar a medicina e criar, junto com pessoas da comunidade de Varsóvia, do começo do século XIX, um orfanato modelo. Nesse orfanato, ele criou uma república, é a República das Crianças. E ali a criança entendeu que ela tinha direitos, que ela tinha deveres, foi criado um tribunal, um parlamento, as próprias crianças que criaram as leis do orfanato, o juiz que julgava era também uma criança, e os professores, eles estavam sempre, não eram professores, eram os educadores que estavam em volta. János Korczak, Stefa Wilczynska, que foi a grande braço direito dele por toda a vida, e educadores com critério de justiça que ajudavam essas crianças a entenderem o mundo e se desenvolverem com dignidade. Eram crianças órfãs, crianças cujos pais não tinham condições de criá-las, que estavam nesse orfanato em Varsóvia. E durante a Segunda Guerra Mundial ele também teve um papel muito importante, né? Ele teve. Esse orfanato fez muito sucesso, ele foi convidado a criar outro orfanato para crianças cristãs. Ele teve uma grande ideia de fazer um jornal infantil, um encarte de um jornal israelita em língua polonesa. Dentro havia um encarte que as crianças próprias se manifestavam com a própria linguagem. Ele procurava o máximo possível não interferir para a criança poder se colocar. Poder se expressar, poder colocar as ideias delas, né? Isso, e até contarem um pouco o antissemitismo que elas já estavam passando. Depois da Primeira Guerra Mundial, porque esse orfanato foi criado em 1912. Durante 30 anos ele existiu, da melhor forma que pôde, mas em 1939, com a invasão de Hitler na Polônia, o orfanato foi transferido para dentro do gueto de Varsóvia. Durante 2 anos da permanência de Korczak com as crianças e a Stefa dentro do gueto de Varsóvia, ele ainda conseguiu criar um ambiente saudável em meio a todo aquele desespero. Ele teve a oportunidade de se salvar, ele podia nem ter entrado no gueto de Varsóvia, ele recebeu o convite para sair do gueto de Varsóvia e ele ainda recebeu uma autorização para não entrar no trem de gado que levaria as crianças, as 200 crianças e os educadores para Treblinka. Ele preferiu ir com elas. O final trágico da vida de Korczak nem mostra tudo o que ele fez durante a vida.
ele teve contato também com a Palestina, que é a nossa atual Israel. Em 1934 e 36, ele fez 2 viagens para lá, para ir conhecer os kibbutzim e os moshavim, porque muitos dos educadores que com ele trabalharam no orfanato foram para lá e começaram a escrever cartas. Então tem um capítulo do livro que são essas cartas. Essas cartas são as vozes de paz em meio a toda essa guerra. Elas contam para Korczak e Korczak devolve, eles se correspondem. Venha para cá, venha conhecer um lugar onde a gente dá oportunidade para as crianças crescerem livremente, porque o formato do kibbutz tinha alguma relação com o formato do orfanato que ele trabalhava. É a história de um homem à frente do tempo dele. O que ele pensou para a criança foi base nos direitos universais da criança. Se a gente agora for estudar sobre os direitos, tem muita coisa que foi baseada no pensamento dele. Como é que você pensou nesse título e colocar paz e guerra juntos? A voz de Korczak é sempre uma voz humanista, foi sempre um homem voltado para a paz 100% do tempo da vida dele. Então as vozes são as vozes das crianças, são as vozes de Korczak, são as vozes dos educadores que foram para Israel, e essa comunicação de paz no meio da guerra que no final foi o Holocausto e que terminou com tantas crianças, né? A figura de Korczak com as crianças em fila, com a Stefa e os educadores, ela foi vista e tem testemunhas oculares de que eles foram cantando e marchando e cantando hinos judaicos, hinos poloneses, músicas em Yiddish, com a bandeirinha do orfanato, a bandeira do Congresso Judaico e, incrivelmente, os nazistas que batiam em todo mundo pelo caminho, davam com cacetetes e ficavam empurrando e gritando em alemão, eles não interferiram nessa passagem. Eles respeitaram essa passagem. Eles respeitaram essa passagem. É o legado que ele deixa de que o mais importante para hoje em dia, para nós, educadores, pais, nós que vivemos no Brasil e que conhecemos tanta situação de risco que as crianças vivem, é uma esperança de que se você cuida, se você acredita na criança e oferece cultura, oferece o saber e oferece oportunidades para ela se expressar, a sociedade tem como ajudar e tem como se desenvolver. E para as pessoas que querem ler esse livro e conhecer um pouco mais da história de Janusz Korczak, como que elas podem comprar? Tem algum site? Qual que é a livraria? O meu livro ele foi publicado com auxílio da FAPESP, pela Editora Humanitas, e é na Editora Humanitas que ele está à venda, na Livraria da Vila e na Livraria Cultura. E para as pessoas também conhecerem um pouquinho mais do seu trabalho, tem algum site, algum e-mail para elas poderem entrar em contato? Eu trabalho junto com a professora Maria Luísa Tucci Carneiro, no LEER, Laboratório dos Estudos da Intolerância, Racismo e Etnicidade, da USP. Eu, além desse trabalho, dessa pesquisa, eu faço entrevistas semanais junto com a Raquel Mizrahi. Nós temos 2 equipes com sobreviventes do Holocausto. Estamos trabalhando com a memória, com a preservação da memória, e lá então, na USP é um bom lugar para me encontrar também. Obrigada, Sarita, pela entrevista. De nada. E você, continue com o Shalom Brasil.